preciso colocar essa mesa aqui. A gente vai usar de apoio aqui no quarto que a gente tá. Eu vou ter que mostrar isso aqui pra vocês também, ó. Eu não vou poder levar isso aqui, mas isso aqui são chaves intercambiáveis. Aqui tu vai tirar uma, escolhe uma e pluga aqui. Isso aqui é uma mão na roda, velho. Se tu mora em apartamento, até mesmo se tu tem casa, mas se tu mora em apartamento principalmente, isso aqui resolve a vida, porque é um negócio pequenininho e tem todas as lancetas, ponteiras, não sei como tu quiser chamar. E isso ajuda muito. E aí agora eu vou usar elas pra poder montar o negócio ali que eu preciso. Aí agora falando um pouquinho sobre o processo de como a gente tá indo pra lá. Basicamente, a gente tá indo com uma agência de... Não é uma agência de viagem, né? É uma agência de intercâmbio, vamos dizer assim. A gente optou por fazer com essa agência justamente porque a gente nunca fez intercâmbio para nenhum outro lugar. Então, para nós seria muito mais seguro, né? E a gente tá fazendo com a Egali, é uma agência que a gente já conhecia e tal. Então, para nós foi bem tranquilo. Quando a gente entrou em contato com eles, foram bem atenciosos e tal. Mas existe a possibilidade de tu ir para lá e contatar e comprar, por exemplo, o curso para fazer o intercâmbio de forma independente. Sim, tu pode entrar em contato com a escola. Existem escolas de níveis budget, existe escola de níveis mais mediano, que eu esqueci agora qual é. E tem a mais prime lá, que é a mais braba de todas. E aí tu pode escolher qual que é mais aderente para ti. A gente escolheu fazer pela agência, então a gente escolheu, digamos, a mais simples, vamos dizer. Na verdade não é mais simples, é a melhor, porque a gente vai estudar de segunda a quinta. Então isso pra nós vai ser maravilhoso, porque daí na sexta a gente pode ou trabalhar o dia inteiro, ou a gente pode não trabalhar, digamos, uma parte da manhã, ou nem mesmo sexta-feira, sabe? Então pra nós vai ser massa. Basicamente é isso que a gente fez. Eles fazem toda a assistência, então a gente pagou pelo seguro viagem, que querendo ou não é caro. E o seguro viagem lá é um seguro que tu precisa ter ele para poder viajar dentro da Europa, em alguns países lá que tem meio que um acordo, sabe? E aí a gente tem esse seguro também, e a gente também fechou com a escola e a gente ganha 2 semanas de estadia. E isso ajuda bastante, porque é muito perigoso tu, digamos, fechar um aluguel daqui do Brasil lá na Irlanda, porque existe muito scam. Então as pessoas vão lá, fazem um anúncio e aí tu fecha sem ver, sem visitar a casa, e depois quando tu vai fazer o pagamento a pessoa some e o teu dinheiro já era e não existe aluguel nenhum. Então para evitar isso é melhor tu estar lá. E aí a gente vai fazer isso. Então nessas 2 semanas que a gente vai chegar lá, a gente vai começar a correr atrás disso, mas só que não é só isso, né? A gente vai ter que fazer o nosso lip card, a gente vai ter que fazer o nosso documento, que eu esqueci o nome dele lá. Mas é como se fosse o CPF daqui do Brasil, e a gente vai ter que fazer lá também. Então vai ser bem legal, mas a princípio, de modo geral, seria isso. Se eu me lembrar de mais alguma coisa, eu vou documentar aqui pra vocês. Olha aí. Olha aí, ó. Agora sim. Ficou top. Olha o quarto, uma bagunça. Cama, mesinha aqui. Caixas, muitas caixas. E aí agora a gente tá se desvencilhando mais das coisas. A Gabriela fez um grupo no WhatsApp pra poder vender as coisas que tinha da nossa casa, tipo copo, panela, itens mais do dia a dia, assim, sabe? Então ela tá fazendo isso também, e aí por isso que tá uma bagunça e ela tá lá na rua fazendo isso. Mas é isso aí, terminamos. Tô indo buscar a Gabi agora no serviço dela. Acabei de sair do meu, então eu vou conversar aqui um pouquinho com vocês. O visto, ele não é... A gente não tira o visto no nosso país de origem, no caso aqui no Brasil. Eu vou ter que tirar o visto quando eu chegar lá. Então ter esses 15 dias ali de um lugar para ficar, vamos dizer assim, ajuda bastante, porque tu precisa ter o visto, tu precisa ter algumas coisas completas para conseguir, digamos, alugar uma casa. E isso ajuda bastante, tendo esses 15 dias ali para te poder ter
essa gordura, né, vamos dizer assim, pra te poder ir atrás da documentação e fazer todas as coisas certinhas. Então, velho, basicamente, de visto e a, digamos, burocracia, a gente tá indo como uma agência. Então isso se torna bem mais prático. Então a gente não vai ter tanto problema. Agora, o outro fator que pega é que eu não sei se para outros países também é assim, mas lá na Irlanda eles pedem, dependendo da quantidade de tempo que tu vai ficar no país, tu precisa ter um valor mínimo para poder ficar. E a gente, como a gente vai fazer pela lógica 6 meses mais 2, que seria 6 meses de aula mais 2 meses de férias, eu tenho que levar 4.500 euros por pessoa. Então, como vai eu e a Gabi, totaliza quase 9.000 euros, vamos dizer assim. Então a gente precisa ter essa grana para quando a gente chegar lá na imigração, lá no aeroporto mesmo, a gente precisa comprovar essa renda e depois e poder ficar de boas. Claro que tu pode fazer o jeitinho brasileiro, que é pedir dinheiro emprestado para alguém, deixar na conta e depois que tu passar pela imigração tu devolver. Mas eu não recomendo isso e eu não vou fazer, e eu não estou fazendo isso, né? Então eu só estou repassando isso porque em vídeos que eu vi as pessoas comentaram isso e eu fiquei impressionado pela coragem de fazer isso. Então precisa ter esse valor. E quando tu chega lá, tu precisa fazer os teus documentos, né? Como eu tinha mencionado antes. Então tu vai ter que fazer teu PPS, vai ter que pegar o teu Lipcard, vai ter que fazer algumas outras coisas quando se trata de casa, vai ter que visitar e tal. Então tem todas essas paradas. E então fazer pela agência te dá, digamos, uma dor de cabeça a menos de coisas que tu precisa se preocupar. Então a gente optou por dessa forma, tá sendo maravilhoso, eles estão dando uma assistência bem legal. E também tem a questão da passagem, né? Assim como a gente tá comprando a passagem para ir, ao chegar lá, a gente precisa já ter uma passagem de saída. Então, tu não necessariamente precisa comprar, caso tu esteja saindo do Brasil, voltar para o Brasil. Tu pode comprar uma viagem na Ryanair, por exemplo, e aí na Ryanair tu pega como é uma viagem low budget, né? Tu pode, sei lá, ir pra França, ir pra Holanda, enfim. Então qualquer país da Europa tu pode ir, então tu só precisa ter, digamos, um bilhete de saída. Isso é um outro pré-requisito também. Esse vídeo geralmente ele tende a ser um pouco menos legal, assim, porque tu precisa falar sobre burocracia e ser mais direto, né? E possivelmente eu esqueci de alguma coisa, então se eu esqueci tu pode deixar aqui nos comentários. Mas a princípio é isso, tá? O que é que a gente tá passando. A gente tá vendendo um monte de coisa. A gente vendeu a nossa casa também. Logo em breve eu vou vender esse carro aqui também. E toda essa grana a gente tá destinando pra levar pra lá. Até porque o começo sempre acaba sendo caro, porque tu vai gastar, digamos, os teus míseros reais divididos por 6, né? Que é o valor do euro atualmente. Então tu tem que correr bastante assim para conseguir bastante grana, para conseguir se manter lá, porque nunca se sabe, né? Tem vezes que a pessoa demora 1 mês, tem vezes que a pessoa demora 10 dias para conseguir a documentação e deixar tudo certinho. Então quanto mais se prevenir, melhor. E com a questão de aluguel, o aluguel lá é caro, então precisa se precaver de grana, assim. Então a gente tá se precavendo e fazendo tudo o que tá dentro do nosso alcance e fazendo acontecer, velho. Então, se tu tá curtindo os vídeos, e se tu ainda não viu os vídeos, a gente já soltou mais outros vídeos pra trás. Eu não sei qual o número desse vídeo aqui, se vai ser o 3º, se vai ser o 4º, não sei. Mas assiste os outros vídeos até pra te entender o porquê que a gente tá indo pra lá, porquê que a gente escolheu a Irlanda. Na verdade, a gente não explicou, né, porquê que a gente escolheu a Irlanda. E então talvez esse seja o tema do próximo vídeo. Deixa o like aí, se inscreve e tamo junto. É nóis. Valeu.